Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos no terceiro dia da novena de Natal. Em alguns lugares, essa novena é antecipada para facilitar a participação do maior número de fiéis, para poder proporcionar uma preparação para as pessoas que às vezes não tiveram a oportunidade de começar o advento e fazer uma boa reflexão a respeito desse tempo. Mas o certo é que nós estamos dentro daqueles 9 dias que antecedem o Natal do Senhor. E hoje, a palavra de Deus nos apresenta o justo José, um homem que foi escolhido por Deus para a nobre missão de ser o tutor de Maria, de ser o tutor de nosso Senhor Jesus Cristo, de cuidar do Filho de Deus que veio ao mundo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo eterno do Pai, aquele que a Sagrada Escritura tinha anunciado que os profetas haviam falado para preparar a sua chegada, aquele que foi precedido de João Batista, o grande e último profeta do Antigo Testamento. E José se apresenta para nós como um exemplo muito bonito de fé. Uma fé tão autêntica, tão verdadeira, que fez com que ele não duvidasse em momento algum daquilo que estava acontecendo através do sonho que ele teve. Fosse um descrente, fosse uma pessoa despreparada, teria acordado daquele sonho dizendo: foi um sonho, sonho é sonho. E, no entanto, José teve a clara compreensão de que a mensagem do Senhor era para ele e que a partir daquele momento se abria na sua vida um tempo diferente. Nesse período do Advento, nós temos, queridos irmãos e irmãs, a oportunidade de contemplar
dia após dia, todas as promessas que nosso Senhor foi fazendo para o seu povo. E como diz o apóstolo Paulo, Ele é fiel. Deus é fiel. E José era um daqueles que também esperava ansioso a vinda do Messias, sem jamais ter imaginado que ele estaria tão próximo, tão diretamente ligado a essa vinda. As pessoas que conviviam ao redor da Sagrada Família achavam que de fato o menino era filho do carpinteiro. O próprio Evangelho nos revela isso. E José abraçou essa missão com muita coragem e com muita dignidade. Eu acredito que se tem uma lição que nós podemos aprender diante desse trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir, meus irmãos e minhas irmãs, é justamente a dignidade de São José, a maneira como ele abraçou essa missão. E que seja um exemplo para cada um de nós que estamos caminhando na igreja, principalmente quando nos confiam alguma missão, que nós sejamos iluminados pelo exemplo de São José para abraçar aquela missão com coragem, com amor e com dignidade. Quantas vezes nós observamos as pessoas abraçarem certas responsabilidades como um peso e reclamando-se. São José teria tido todos os motivos para reclamar se quisesse, porque de fato a missão confiada a ele não foi simples, não. Foi uma missão difícil, exigente. E muitas vezes eu já parei para pensar, o que fez São José, o que ele fez para poder ter tanta serenidade e tanta firmeza na missão que lhe foi confiada? É simples. Ele manteve uma união muito grande com Deus, de modo particular, através da oração contínua, que foi e continua sendo o grande objetivo desse período do Advento. Durante esses dias que nós nos preparamos para o Natal do Senhor, quantas coisas nós ouvimos a respeito dos tempos messiânicos, o período em que o Messias, o Filho de Deus, aquele que foi enviado pelo Pai, o tempo em que ele agirá, em que ele está agindo na vida das pessoas, na vida da humanidade. Quantas coisas mudam quando nós abraçamos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo? A primeira coisa que muda são as nossas atitudes, quando nós de fato acreditamos nele. Às vezes dá até uma tristeza a gente pensar que tem gente que caminha na igreja, mas não conhece Jesus. Nós deveríamos ter esse compromisso sério de conhecermos de fato quem é nosso Senhor Jesus Cristo. Buscarmos conhecê-lo cada dia, aprofundar o nosso conhecimento. Alguém diz assim, mas são 60 anos, 50 anos que eu participo da igreja. Eu desde criança que sou levado pelos meus pais para a Santa Missa, fiz a catequese, primeira Eucaristia, Crisma, encontro de casais, tenho uma caminhada grande. Na fé, nós nunca nos tornamos profissionais. A gente costuma dizer que uma pessoa é profissional quando ela domina uma determinada área, quando ela sabe fazer o seu trabalho com muito jeito, sabe fazer realmente o seu trabalho como deve ser feito, com competência. O cristão, primeiro, que não é uma profissão, mas é uma missão, é um caminho que nós devemos fazer. Depois que cada dia nós tenhamos a humildade de aprender. E falando de humildade, tem que voltar de novo para São José. Que exemplo de humildade maravilhosa a palavra de Deus nos apresenta.
São José humilde em tudo, abraçando a missão, seguindo as recomendações de Deus, cumprindo com aquilo que o Senhor lhe pede e sem perguntas. Interessante que, em momento algum, nas poucas linhas que o Evangelho fala de São José pergunta, questiona. Era um bobo? Negativo. Era um homem inteligente. Era um homem que trabalhava e que tinha uma visão do mundo que estava ao seu redor, sabia muito bem a realidade na qual eles se encontravam, a opressão do Império Romano em cima do povo de Deus, do povo de Israel, o povo da Antiga Aliança. Era um homem que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento, né, porque era o que existia na época. Era uma pessoa que tinha muitas qualidades. A maior delas é que ele confiou em Deus. Que seja também para nós motivação. Nós estamos vivendo o ano da misericórdia e todos nós, cristãos, que acreditamos na misericórdia de Deus, somos chamados a dar um passo a mais e aprendermos a confiar nele. A divina misericórdia que se manifesta de modo particular nesse período em que nós estamos nos preparando para viver o Natal, é um apelo constante para nós. Um apelo constante para que nós possamos caminhar com coragem, com firmeza. Queridos irmãos e irmãs, procuremos pensar de que maneira esse advento tem nos ajudado. Uma das preocupações que acredito seja minha e de todos os padres, principalmente quem tem uma missão assim um pouco mais exigente dentro da igreja, é a maneira como os cristãos hoje vivem esses tempos fortes, como a Quaresma, que nós vivemos em preparação à grande solenidade da Páscoa, e também como o Advento, que é o período de preparação para o Natal. De que maneira nós cristãos vivemos esse tempo? Se nós falamos de Advento somente dentro da igreja, e do lado de fora, na vida da sociedade, no corre-corre do dia a dia, ninguém nem se lembra que existe Advento, que palavra é essa, o que significa, o que é que fazem os cristãos nesse período, qual é a razão da existência desse tempo. E eu me pergunto justamente isso, quantos de nós aproveitamos esse tempo especial? Eu imagino quantas pessoas nesse momento nos acompanham por esse Brasil afora, através da Rede Vida de televisão. Então é uma pergunta bem interessante para nos fazermos agora, a poucos dias do Natal. Como nós vivemos esse tempo? Qual foi o proveito espiritual que nós alcançamos no decorrer desses dias de preparação para o Natal? Aqui no santuário, por várias vezes, nós fomos exortados a ter uma atenção maior pela palavra de Deus, a rezarmos um pouquinho mais do que aquilo que é de costume. É incrível como o ponto da oração, no que diz respeito à oração, o cristão tem uma dificuldade tão grande. Para nós cristãos, rezar deveria ser a coisa mais simples, mais natural e mais constante, para usar uma palavra assim que não seja muito... Mas a oração deveria ser constante mesmo. Para nós cristãos, rezar não deveria ser um sacrifício. Para nós cristãos, rezar é imitar o exemplo do Mestre, que embora sendo Deus, o Evangelho nos testemunha isso, por várias vezes se retirava em lugares tranquilos para estar em oração, em diálogo com o Pai. Então, queridos irmãos e irmãs, procuremos perder menos tempo, façamos com que esses dias que nos separam do Natal do Senhor sejam dias de intensa oração. Não rezemos somente pelas nossas necessidades,
Pensemos nas pessoas que fazem parte da nossa vida, ou daqueles que nós nem conhecemos. É tocante quando a gente faz a visita a um hospital, e para mim acontece muito frequentemente de ir aos hospitais. É tocante ver quantas pessoas padecem de situações tão difíceis, tão complicadas. E quantas famílias que estão angustiadas por acompanharem seus entes queridos em momentos difíceis. Nós temos que recuperar essa capacidade, queridos irmãos e irmãs, de rezar uns pelos outros, de pedir a Deus pela saúde dos enfermos, pela conversão dos pecadores. É uma obra de misericórdia, é um ato de generosidade cristã. E a oração, ela tem um duplo efeito. Isso é que é bonito e às vezes nós não paramos para refletir sobre isso. A oração, ela faz bem para mim e para o outro. Porque eu estou intercedendo por uma pessoa, mas ao mesmo tempo que eu intercedo por aquela pessoa, eu estou recebendo a graça de Deus em mim também. Então nós deveríamos ser um pouquinho mais decididos. E façamos o possível para que isso aconteça. Que o exemplo de São José nos motive cada vez mais a vivermos esses dias de preparação para o Natal do Senhor em um verdadeiro espírito cristão, de oração, de reflexão, para que o Natal tenha realmente o significado que deve ter. Infelizmente, sempre tem essa tendência ao paganismo, aquilo que era antes que o Evangelho fosse proclamado. As pessoas hoje se preocupam demais com umas festas que não têm nada a ver com o espírito cristão, enquanto que nós devemos, de fato, recuperar e manter o espírito cristão que é próprio desse tempo especial que nós estamos vivendo. Que São José interceda por nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.